Bom dia novamente, segundo ano. Estamos aqui agora, continuamos a segunda aula de Química, falando das transformações gasosas. Muito bem, tem pressão, volume e temperatura. A equação geral é esta aqui. Mas, assim, acontece alguns casos diferenciados. Que casos diferenciados? Quando apenas, nós vimos até agora, quando as três variáveis sofriam variações. Mas nós podemos ter, e é bem comum, situações onde apenas duas sofram alterações. Como assim? Por exemplo, se eu tiver um recipiente rígido completamente fechado, então você pode fazer o que for com a temperatura, vai alterar a pressão, mas o volume vai permanecer constante. Ou algum recipiente, aquele que a gente já citamos aí, já foi citado, o êmbolo lá da seringa de injeção. Você vai modificar, mas está numa temperatura constante, então a temperatura não muda. Então eu posso ter constante um dos três. E se for constante, ele não varia, lógico. E aí nós temos três situações aqui. Nós temos chamado de transformação. Número 1, iso, o que quer dizer iso? Constante, sempre o mesmo. Isotérmica. O que é uma transformação isotérmica? É uma transformação com temperatura constante. Quer dizer, uma transformação gasosa, onde a temperatura não muda. E o que vai alterar isso nos nossos cálculos? A temperatura não muda, T1 vai ser igual a T2, você retira a temperatura da equação. Quer dizer que a equação isotérmica passa a ser mais simplificada assim. P1V1 igual a P2V2. Aqui está a forma isotérmica. Mas ela também pode ser de outro formato, chamado isobárica. O que é isobárica? Bom, já vimos que a temperatura constante é fácil, né? Isotérmica, térmica de temperatura. Então, temperatura iso, sempre a mesma temperatura. E bárica? Bárica vem de pressão, barômetro, aparelho para medir pressão. Então, quer dizer que a pressão é constante? Vamos colocar aqui, isotérmica, temperatura CTE. O que quer dizer CTE? Constante. Muito bem. Isobárica, então, nós vamos ter a pressão constante. Aí temos a pressão constante? Sim. Então eu retiro a pressão e fica V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Então aqui seria a equação isobárica, equação isotérmica e equação isobárica. E 3... Bom, já disse que ela é isotérmica, isobárica, então isométrica. Métrica de medida. Isovolumétrica pode ser também, então volume é mais fácil de entender. Então pode se aparecer com esses nomes. Isométrica, que é a mesma coisa que isovolumétrica, que ainda é a mesma coisa, tem mais um conceito chamado isocórica. Mas então, por enquanto, vamos tratar de isométrica ou isovolumétrica. Então, o que eu tenho aqui? O volume constante. Então, eu pego a equação geral dos gases e retiro o volume. P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Nos três formatos, o que nós temos? Em todas elas, nós temos 4 variáveis. Então, o que vai acontecer? Você vai receber 3 variáveis para calcular uma, aquele conceito geral das equações. Vamos ver um exemplo de cada um. Exemplo número 1. 50 litros de um gás, a temperatura constante sofre um aumento de pressão de 100 PA para 200 PA. Pascais. PA. Qual o seu novo volume? Muito bem. Primeira coisa, interpretação. Um gás a temperatura constante. Como eu vou saber
exatamente o texto vai dizer. Se a temperatura é constante, então essa é uma transformação isotérmica. Então, eu tenho a equação isotérmica. Qual é que é? P1V1 igual a P2V2. Muito bem. 50 litros, então nós estamos perguntando qual o seu novo volume. A resposta do volume vai ser em litros. Então, vamos ver o que nós temos de pressão. Pressão inicial, 100 PA. Pressão final, 200. Posso fazer do lado, pode fazer direto. Eu vou fazer aqui mais uma vez, mas fica a critério. Quem quiser já fazendo direto, vai tranquilamente aí. Pressão número 1, 100. Pressão número 2, 200. Volume número 1, 50. Volume número 2, não sei. Vamos calcular. Olha que fácil. 4 variáveis, você vai calcular uma. P1, 100. Volume 1, 50. P2, 200. Volume 2. Volume 2. E agora? Você pode cortar os zeros na mesma linha. Corta 2 zeros, corta 2 zeros. Quem tem alguma dificuldade, faz as contas, não tem problema nenhum. Muito bem, então eu fiquei com 50 é igual a 2V2. O 2 está multiplicando, vai passar dividindo 50 dividido por 2. O nosso volume final vai ser 25. 25, a mesma unidade que estava inicialmente, litros. Pronto, eu tenho muito simples, muito tranquilo, a parte matemática simplíssima, equaçãozinha de primeiro grau, muito simples. O que eu tenho que considerar é o texto. O texto vai dizer qual é a fórmula que você vai usar. Exemplo 2. Elevando de 500 graus Kelvin para 1000 graus Kelvin a temperatura de 10 litros de um gás, sem alteração da pressão, como fica o seu volume final. Então, vamos ver que equação nós vamos usar. Onde está no texto algo que diz constante? Sem alteração da pressão. Então, quer dizer que a pressão é constante? Sim. Se a pressão é constante, nós temos uma transformação isobárica. E qual é a nossa fórmulazinha isobárica? Isobárica é V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Muito bem. Posso fazer direto sem fazer a tomada de dados aqui do lado? Lógico que pode. Então, eu tenho aqui 500 graus Kelvin. Seria a temperatura inicial. Vamos colocar 500 aqui. Igual 1000 graus Kelvin. A temperatura final. T1, T2. 10 litros, o volume inicial. Como fica o seu volume final? Pronto. E agora o que eu faço? Você pode fazer aquele multiplicar cruzado, tranquilamente. Pode simplificar antes, se você quiser, fica mais fácil. Fica, ó. 2 zeros na mesma linha, 2 zeros na mesma linha. Mas daí ficou bem mais fácil. Ficou 5 vezes V2, 5V2. 10 vezes 10, 100. Então, o 5 vai passar dividindo. 100 dividido por 5, V2, 100 sobre 5. Então, V2, o volume final aqui, vai ser 20 litros. Então, aqui vimos um exemplo de transformação isobárica. Vamos fazer mais um. Elevando de 500 graus Kelvin para 1000 graus Kelvin a temperatura de um gás a 2 atm em recipiente rígido e fechado, como fica a pressão final? Então, vamos avaliar primeiro que tipo de transformação se encontra. A temperatura variou. Está perguntando pressão.
O que temos aqui? Então, recipiente rígido e fechado, quer dizer que não varia o volume. Então, isso é uma transformação isométrica, isovolumétrica. E qual é a equação isovolumétrica? T1 igual a P2, T2. Posso lançar direto os valores? Como no anterior, lógico que pode fazer. Direto, como direto. Pressão 1. Então, vamos ver aqui. Temperatura de um gás a 2 atm. 2. Temperatura inicial, 500. Pressão final, queremos saber. Pressão final, temperatura final, 1000. Corto 2 zeros aqui, corto 2 zeros aqui. Multiplico o cruzado, então eu vou ter 5P2 igual a 20. Passo 5 dividindo, se não mudaram nada na tabuada, 20 dividido por 5 dá 4. 4 o quê? A unidade de pressão, 4 atm. Muito bem. Então agora nós vamos pegar os exercícios, vamos colocar aí, página 8 e 9. Página 8 e 9, vamos fazer os exercícios de 1 a 6. Exercícios de 1 a 6. E eu fico à disposição aí para tirar dúvidas.